Há mais de 60 dias eu tenho usado esse espaço do Falando a Verdade para criticar a postura do governo de Goiás de enviar e aprovar na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que torna o ensino à distância uma possibilidade para o ensino médio aos nossos jovens. E a minha crítica, ela se deve à total falta de condições de se garantir o que a nossa Constituição prevê, que a educação é direito de todos. E se alguém tinha dúvida sobre essa condição e esta possibilidade, a pandemia ela se encarregou de mostrar que não existem as mínimas condições para garantir ensino médio pela alternativa da educação à distância. Porque os nossos estudantes, eles não têm o acesso aos equipamentos necessários, não têm a internet adequada para acessar e os nossos professores também não têm as condições básicas, o instrumental necessário para realizar esse trabalho. Pois bem, isso é o que eu dizia já há 60 dias atrás. Nesta semana, o G1 divulga um estudo realizado em todo o país. Um estudo feito nas secretarias estaduais de educação. E esse estudo confirma exatamente aquilo que eu venho denunciando. Após mais de 100 dias de suspensão das aulas presenciais em todo o país por conta da pandemia, existe um verdadeiro apagão do ensino público. Praticamente a metade dos estados não faz sequer o monitoramento da adesão dos estudantes ao ensino remoto. Isto é, nem sabe ao certo quem está acessando ou quem não está acessando. E o que é mais grave, em alguns estados, o ensino à distância dado em caráter emergencial por conta da pandemia, não é acompanhado nem por 30% dos alunos. Isso mesmo, nem por 30% dos alunos. E os motivos são os mais diversos e eu já tive a oportunidade de falar sobre eles aqui. Desde a falta de um espaço adequado na casa para o aluno estudar, até a falta estrutural dos equipamentos adequados para esse tipo de ensino. Este estudo do G1, ele foi feito junto às secretarias estaduais de educação. Então, não há como errar. As próprias secretarias de educação dos estados é que admitem e aponta nesses dados deste estudo que em 5 estados da federação, o ensino online ele chega de 20 a 25% dos alunos da rede. Apenas de 20 a 25% dos alunos da rede. E olhem vocês, em outros 7 estados, isso é o estudo do G1, em em 7 outros estados, o ensino à distância não atende nem 15% dos alunos da rede. Um verdadeiro absurdo. Os dados deste estudo do G1 não apenas revelam um apagão do ensino público na pandemia, mas acende o alerta quando se observa que a maioria dos estados se prepara para adotar as aulas remotas como equivalentes às aulas presenciais.
E no caso de Goiás, mais grave ainda, ao tornar o ensino à distância não uma alternativa emergencial, mas tornar o ensino à distância uma alternativa comum, regular no ensino público do Estado. Inadmissível. Este estudo divulgado ontem pelo G1, ele mostra que quanto mais longa for a exposição dos nossos alunos ao ensino remoto, maior será o aumento da desigualdade já existente dentro da rede pública, de escola para escola e às vezes dentro da mesma turma. E é fácil perceber e é fácil entender isso. É diferente ter acesso à educação à distância com acesso total à banda larga, com computador disponível em casa, ou, numa outra situação de um outro aluno, sendo obrigado a ter acesso a essa educação num minúsculo espacinho do plano de dados do celular da mãe. A pesquisa mostra que cerca de 50%, vejam vocês, 50% dos alunos das escolas públicas não têm computador ou outro equipamento adequado em casa para acessar o ensino à distância. Mas mesmo assim, as aulas remotas, elas estão equivalentes às presenciais em 20 estados da federação, inclusive o estado de Goiás, fazendo com que esse ensino remoto ele seja, na realidade, uma grande ficção para grande parte dos nossos alunos que não têm como acessá-lo. Esse estudo mostra mais ainda. Esse estudo mostra que os professores, eles se desdobram, eles se esforçam, eles tentam usar toda a criatividade para dar as mínimas condições aos seus alunos de terem acesso ao ensino. O estudo mostra também que os pais se sacrificam e, em alguns casos, inclusive fazendo escala em casa para dividir o celular entre os filhos para eles terem a oportunidade do estudo. Tem um exemplo na pesquisa onde a mãe diz que faz escala entre os vários filhos que ela tem e é obrigado a colocar o filho maior, que é do ensino médio, a usar o celular de madrugada, para que durante o dia o celular esteja disponível aos alunos, aos seus filhos de menor idade. Um verdadeiro absurdo. O fato é que o governo não faz a sua parte. E quando eu falo governo aqui, é municipal, estadual, governo federal, que não faz a sua parte no sentido de dar as condições objetivas necessárias para poder ter o ensino à distância. A nossa Constituição, ela precisa ser cumprida na sua totalidade. Nossa Constituição prevê que educação pública, gratuita e de qualidade, ela é um direito de todos e é um dever do Estado. Então não podemos admitir que o Estado lance mão de uma ficção, de uma educação faz de conta, onde só para fazer a estatística, onde não existe o acesso da maioria dos nossos estudantes às informações e aos dados deste ensino. É por isso que eu tenho criticado e denunciado
E esta pesquisa feita pelo G1 e apresentada nessa semana comprova exatamente aquilo que nós temos questionado nos últimos 2 meses. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade, agora no rádio e na TV, no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Siga as nossas redes sociais e ouça as nossas opiniões. Fique por dentro do que acontece na política do Brasil.